Você não acha Nós que aumentou, não? não temos evidências disso, evidências empíricas disso. Nós não temos aqui, né? Porque os números existem. Isso, mas nós não temos... Eu cheguei a pesquisar esse número. Se existe um aumento das falsas acusações no Brasil. Não achei nada. E aí o pessoal começou a me chamar para um monte de podcast e eu tô indo. E aí acabei de aproveitando, assim como você, eu tenho uma mensagem também para passar que eu acho que é importante, que a gente precisa mudar a nossa sociedade, primeiramente culturalmente. A gente tem uma cultura péssima no Brasil, né? Não sou um helenista como Alexandre Grande, mas a gente precisa mudar a cultura no Brasil. Você não acha que você é um pouco elitista? Elitista? Quando você diz, por exemplo, a maior parte do Brasil tem um QI baixo. É verdade. Mas a maior parte do Brasil sempre teve um QI baixo. Mas isso eu acho E maravilhoso. ainda assim nós tínhamos uma cultura expressiva. Sim. Me parece que a forma como a alta cultura se desenvolve não está diretamente relacionada com o QI médio da população. Então, mas isso eu acho maravilhoso. Aí você fala, você acha que você tá sendo elitista? Porque você pegou e falou um fato. Eu não falei nada que não fosse fato. Então, como é que um fato eu pode ser lembro, elitista? calma aí, eu lembro que você falou logo em Eu falo, a água é seguida molhada. Você tá que sendo elitista. Não, a sociedade. É que você falou logo depois. É, A sociedade não tem como dar certo, a sociedade brasileira não tem como dar certo, por quê? E aí você falou. sim. Eu acho que Se tem uma as nossas cultura... elites, Sim. elas podem se desenvolver, inclusive, independente disso. A nossa alta cultura Sim. não depende de como é o QI médio da população. A gente tem um caso, inclusive, muito expresso dos Estados Unidos, que tinha... Que hoje tem um a QI noção- baixo. Não, Sim, mas no passado não era. O QI vem diminuindo. não, mas eles são os principais inovadores do mundo. Por quê? Porque ainda que eles tenham um QI baixo, em média, eles... Mas não é o americano que desenvolve. Por isso que eles têm lá o green card pra gênios. Eles importam gênios. Não é o americano que tá produzindo. Aí que tá. Nós tínhamos uma cultura que era independente do QI. Por quê? Porque era uma cultura familiar. Então o pai educava o filho. Sim. Eu tomei uma surra do meu pai quando eu era criança, porque eu tava jogando fliperama no bar. E ele não queria que eu ficasse. E eu, na época, não entendi. Na época, não era como hoje, que o psicólogo vem e fala: você tem que pegar e baixar no nível da criança, falar no olho dele pra ele entender o que errou. Meu pai me enchia de porrada e 20 anos depois eu fui entender o que eu errei. Porque eu não entendia qual era o problema de jogar fliperama. E o problema não era jogar fliperama. Era o local. O problema é eu estar num lugar cheio de bêbado, que era o bar. E acho que as pessoas hoje, a maioria das pessoas hoje, principalmente em São Paulo, nem sabe o que é esse tipo de ambiente, porque quase não tem. O bar, na minha época, era uma entrada de 5 metros, porque é normal, o terreno aqui no Brasil padrão é 10 por 25. Então eles pegavam um terreno 10 por 25 e faziam 2 galpões. E as pessoas alugavam aquilo e faziam um bar. Então você tinha 5 metros de frente. Do lado direito, você tinha... Aliás, dizem, né, é muito confuso esse termo bar, de onde vem. Mas uma das teorias... é que bar vem da palavra bar mesmo, de barra, que você colocava uma barra de madeira ali, onde você servia as bebidas. Então você tinha o balcão, e como sobrava um espaço do lado esquerdo, e o fliperama começou a fazer sucesso, todo bar começou a encher de fliperama. Só que você criou um ambiente meio que antagônico. Sim. De um lado, de criança. do lado um monte de velho bêbado, do outro lado um monte de criança. Sim. E meu pai não me queria lá. Mas aí, quando eu apanhei, eu não entendi por quê. Mas não voltou lá. Não voltei, né? Porque se eu apanhei... Eu brinco com isso e falo assim, brincadeira, hein? Pelo amor de Deus, hein? Falo assim, a violência nunca é a melhor solução, mas é um ótimo custo-benefício. E, Léo, você falando isso daí, era engraçado que lá na época que eu era criança, o meu pai falava assim, ó, nunca fique em fliperama e nem beira de várzea. Lá você não vai arrumar nada de bom, lá. Ele falava assim, lá não vai dar camisa pra ninguém. Cara, é que eu peguei o maior fenômeno que aconteceu no Brasil em termos de fliperama, que foi o Street Fighter 2. Nossa. Street Fighter 2 foi uma explosão no Brasil, como nunca tinha acontecido antes e nunca aconteceu depois. Tá? Então todo bar tinha o fliperama de Street Fighter, e eu, criança, não tinha como eu não ir jogar. Você entendeu? Fui escondido, quando eu vi, eu tava apanhando. Não sabia nem por quê. Entendeu? Só que então nós tínhamos essa cultura, que é uma cultura passada de pai para filho, que ela é independente do QI, tá? Só que se você quiser elevar mesmo o QI, a cultura, se você quiser elevar a sociedade, você vai precisar do QI, por quê? Porque você vai aumentar a produtividade, você vai criar um país mais produtivo com mais dinheiro. Sendo mais produtivo com mais dinheiro, na média as pessoas vão ter acesso a coisas melhores. Então, se você não tem acesso, as pessoas hoje não estão conseguindo comprar ovo e café. Como é que ela vai comprar um livro?
Você tá entendendo? Então você tá difícil. Só que nós, infelizmente, essa cultura tá acabando, essa cultura familiar tá acabando, por quê? Porque qualquer coisa que crie um laço humano, um laço de relacionamento que não seja com o Estado, a esquerda quer destruir. Então, igreja, família, tudo isso a esquerda quer destruir. E eles estão fazendo isso via lei. Tanto que você vê o quanto de processo que você pode tomar e o quanto que você pode perder de dinheiro ou de patrimônio só por namorar uma mulher. Sim. Você namorar uma mulher, você pode amanhã ser condenado. Namorar, tá? Você pode perder a sua casa, você pode ter que pagar pensão socioafetiva. Então o Estado, ele tá destruindo a relação familiar. Claro, por causa da cultura esquerdista, eles estão destruindo. Então essa inteligência passada pela família, que ela é menos dependente do QI, ela já tá morrendo. Então eu não tenho QI e eu não tenho a cultura. Como é que vai funcionar? Eu concordo com você. Eu concordo que há essa movimentação. Eu acredito, entretanto, que nós vivemos aproximadamente com o mesmo número de falsas acusações que nós tivemos ao longo da história. Você não Nós acha que não aumentou, temos, não? não temos evidências disso, evidências empíricas disso. Nós não temos aqui, né? Porque os números existem. Isso, mas nós não temos. Eu cheguei a pesquisar esse número. Se existe um aumento das falsas acusações no Brasil. Não achei nada. E até que pesquisei bastante. Não sei o caso se teria, por exemplo, esse número nos Estados Unidos. Realmente não saberia dizer. Mas parece ser o caso que nós temos mais ou menos o mesmo número de acusações. Me parece o quê? Duas coisas aconteceram. Primeiro, uma parcela cada vez mais expressiva das pessoas com maior poder aquisitivo passaram a ser afetadas. Então a gente tem aí o caso do Me Too. A gente tem aí o caso da Dani Calabresa. E mais recentemente a gente tem o caso da Juliana Oliveira, né? Que são casos ali, não tô dizendo que ela é uma falsa acusação, mas eu tô dizendo que são casos que afetam pessoas, até porque muitos dos casos do Me Too não são falsas acusações, afetam pessoas muito mais poderosas do que antes. Parece que é isso que está colocando em evidência boa parte das questões das falsas acusações. Parece que isso se generalizou. Por quê? Porque boa parte dessas figuras mais poderosas eram muito mais progressistas e elas passaram a ser afetadas quando essa cultura começou a afetar as grandes artistas.